Sem dúvida, todo mundo já teve aprendizados muito fortes com Allan Kardec. E nesse vídeo eu vou trazer 3 aprendizados que eu tive com Allan Kardec ao ler o Evangelho dos Espíritos, ao ler um pouco também sobre a filosofia espírita e cada vez me aprofundar nesses estudos além da vida e, e me colocaram num patamar muito além de um humano experienciando aqui essa visão e me colocou num lugar de repensar meus pensamentos, de repensar minha vida. E eu vou dividir esses 3 aprendizados transformadores que eu tenho certeza também que são, acho que os maiores, assim, transformadores que você tem e vai ter na sua vida com Allan Kardec. Então se inscreva por aqui no Diário Espiritual. Todos os dias às 7 da noite a gente tem um encontro de autoconhecimento, de espiritualidade e de estudos. Sem dúvida, a lei da causa e efeito, nada acontece por acaso, né? O Allan Kardec, ele vai nos ensinar que a gente vive num universo perfeitamente justo, onde cada ação gera uma consequência correspondente. Algumas pessoas vão falar assim, às vezes eu não acho que Deus é justo. Será mesmo? Será mesmo? Se você tirar as vendas e colocar o olhar da realidade, você vai ver que Deus é muito justo e muito, que às vezes o ser, ele faz atrocidades humanas, ele faz coisas horríveis contra o seu irmão. A lei que é disposta a esse julgamento, entre aspas, é a lei da misericórdia, a lei do amor. Então será mesmo que Deus é injusto? Deus te deu uma capacidade humana de criar, de pensar, de executar para você ter mais dinheiro, ter mais prosperidade, ter mais liberdade. Será mesmo que Deus é injusto? Porque uns têm muito, outros têm poucos, têm tão pouco. Mas a quem muito lhe tem, muito lhe será dado. O que isso estava querendo ser dito? Que a quem muito tem gratidão, né? Quanto mais você tem gratidão pela vida que você tem, pelo caminho que você está trilhando, muito mais lhe será dado. Então, se você está nessa situação agora, não é sobre causa e efeito, mas é sobre o que eu vou fazer daqui para frente. Porque se a gente for ficar olhando muito sobre o que eu fiz, sobre o que eu deixei de fazer, a gente deixa de atuar a lei da ação e a gente coloca uma lei de inação na vida, né? Porque o que você fez ou deixou de fazer já está feito. O que muda agora é a sua atitude na vida, na situação de vida, né? Como que a gente vai lidar com os irmãos, como que a gente vai lidar com os pensamentos. Então, quando a gente compreende que a gente é arquiteto do nosso próprio destino, o Kardec, ele me ajudou muito nesse sentido de entender que eu não sou vítima e que eu assumo total responsabilidade pelo meu caminho. Então, esse ensinamento, ele me liberta de revolta, mas ele não me convida a transformar quem eu sou, as minhas atitudes. Bom, a reencarnação como uma oportunidade de evolução, sim, a reencarnação é real, quer queira, quer não queira acreditar, é um fato. Alguns estudiosos nos Estados Unidos já estão chegando a essa comprovação científica, mas eu acho que cada vez mais a gente vai estar diante desse fato, né? É um dos pilares que o Kardec trouxe, a compreensão da reencarnação, mas como uma oportunidade de crescimento, não como uma punição. Quando você olha a roda de Sansara para esse espírito imortal que vai retornar ao plano físico para aprender lições específicas, a gente precisa evoluir muito em faculdades mentais, espirituais e de autoconhecimento, né? Nós somos mesquinhos, nós somos ainda seres muito reptilianos, no complexo R mental, né? Nós somos seres ainda muito enjaulados, a gente não trata a mulher como uma divindade, a mulher é o sagrado, né? Então a gente não olha ainda a mulher como um ser sagrado, alguns ainda não. Então, a gente veio aqui para trazer não só a nossa visão de karma expandida, mas a visão macro de todos nós, como sociedade. A gente está no lugar certo, na hora certa, no momento exato. E o que eu faço com isso
essa lição que a nossa alma escolheu aprender, compreender isso traz mais serenidade diante das provações, né? Da sabedoria de cada experiência. Bom, sem dúvida o Kardec, na terceira aprendizado, fora da caridade não há salvação. Isso é um fato. Não há caridade apenas material, mas a caridade não é só sobre ajudar, dar cesta básica, oferecer-me como um voluntariado. Não, gente. A gente precisa expandir a caridade. Porque aí tem gente que fala assim, eu não faço isso, não vou fazer, deixa do jeito que tá. Não. A caridade é me perdoar. Eu errei, mas eu me perdoo. Eu vou ficar martirizando o meu erro pro resto da vida? A caridade é compreender. Quantas vezes as pessoas entram naquele looping mental, seja pela política, seja pelo o extremismo, seja pelo ódio de alguém, pela fofoca de alguém, e às vezes eu venho com querer sempre ter razão, porque o meu ego sempre vai querer ter razão, e dizer que eu tenho a verdade absoluta, por eu ter uma visão espiritual. Não, é compreender que o outro também tem uma realidade. Eu posso não concordar, mas eu preciso aceitar a vivência daquele outro. Isso é muito importante para ele. Então, compreender isso é também viver em fraternidade. É viver em caridade. Escolher o desejo do outro, a sensação do outro, permitir que o outro tenha experiências que ele deseja tomar de acordo com a sua evolução da sua alma, do seu espírito. Eu não preciso provar nada a ninguém. O que eu falo aqui para vocês é a minha forma de viver, é a minha forma de pensar. E quem conectar, bem-vindo. Vamos junto, vamos nessa. Quanto mais gente se conecta nesse pensamento, mais a gente cria uma massa crítica, que mais vai criar um exponencial, que mais gente vai pensar assim, que mais gente vai contribuir. Vamos, vamos, vamos. Mas quem não quer, a escolha é livre e sempre tem que ser. Então, quando você se preza a ficar num ambiente de fofoca, num ambiente de quem tem mais isso, quero fazer isso, você perde. E aí não existe caridade. Porque a caridade é de emoção, é de sentimento. Porque a verdadeira evolução espiritual, ela não vai ser medida por conhecimentos intelectuais ou práticas religiosas, mas pela capacidade do quanto você ama, do quanto você está disposto a servir a alguém também, né? O quanto que a gente pratica a caridade em pensamento, em palavra e ação.